essa questão do deputado federal do Glauber Braga, que sofreu aí essa ofensiva dos integrantes do MBL, que também já aconteceu com você em outras ocasiões. Queria que você comentasse um pouco sobre isso, de como você analisa essas táticas, como combater isso, e até também é muito bem pensado de estarmos em ano eleitoral e esses ataques acontecerem, né, Rádio? O MBL ele tem dois propósitos. Um é fazer perguntas que coloquem a pessoa em contradição, e depois eles editam, mesmo que não caia em contradição, eles editam para dizer que venceram o debate. E dois é apanhar, é serem espancados. Eles não têm terceira alternativa. Então a gente tem que saber disso. Primeiro, se alguém chega com o celular na tua cara, não responde nada. Não responda porque vai ser usado contra. Né? Vai ser usado contra nas edições que eles fazem. Aí depois nós temos a situação do espancamento, porque eles vão numa lógica de provocação até alguns indivíduos agirem de uma forma extremada. E aí eles legitimam que eles são vítimas, que existe intolerância, autoritarismo, e começam a nos atacar dessa forma. Lembrando que o MBL já teve um membro preso, né, que é o Gabriel Monteiro, por estupro e pedofilia. O Arthur Duval, que inclusive está nessa foto aí, também teve seu mandato cassado na Assembleia Legislativa por fazer turismo sexual na Ucrânia. Então são pessoas aí com um cunho, né, nitidamente fascista, da extrema-direita, financiados por órgãos internacionais. Porque só para a gente ter uma ideia, quando eles vieram aqui me atacar na Assembleia Legislativa, eles pegaram um avião, se eu não me engano, do Rio de Janeiro até Minas Gerais, algo assim. Depois eles pegaram um ônibus. Depois desse ônibus foi até Santa Catarina. De Santa Catarina eles pegaram um carro alugado e vieram até o Rio Grande do Sul. Nisso aí deve ter passado mais de uma semana circulando. E aí eu me pergunto, quanto é que custa uma viagem dessas entre 2, 3 pessoas? Não sai por menos de 30 mil reais. Né? Uma semana de avião, ônibus, carro alugado, gasolina, alimentação, estadia, alguém para montar um vídeo. Então, um vídeo que não deve ter 4 minutos. Então, é assim, né? Eles gastam esse recurso para realizarem vídeos, subirem no YouTube, ficar na polêmica, ganhar alguns algoritmos, um dinheirinho com isso, mas não é o suficiente para fazer toda essa estratégia. Ou seja, eles são financiados por órgãos internacionais, por partidos políticos, por políticos, né, de forma ilegal. E é por isso que eu sempre pergunto quando eu encontro eles, né? Onde eles trabalham e quem financia. Para mim, isso é duas perguntas básicas. Porque o tempo inteiro eles abordam na lógica que os outros são os vagabundos, que os outros são isso e aquilo, os outros são os deitados, os outros, né? Bom, se estão nos locais aí de trabalho, por exemplo, Glauber Braga estava trabalhando lá naquele horário no Congresso. Não é isso? Ele estava trabalhando e agora tinha um indivíduo lá parado, né, para provocar. Aí o Glauber Braga está fazendo atividades políticas no seu estado, está lá o indivíduo de novo parado no horário aleatório. Quer dizer, ele não trabalha? O que ele faz da vida? Não estuda, não trabalha, nem como é que funciona isso? Como é que ele está lá? Como é que ele está em Brasília? Como é que ele está no Rio de Janeiro? Esse mesmo indivíduo foi o que veio aqui me atacar no Rio Grande do Sul, e é o mesmo que foi invadir a universidade em Santa Catarina, aqui no Rio Grande do Sul também. Então, são perguntas que a gente tem que esclarecer. Está na hora da polícia também entrar em jogo e conseguir demonstrar isso aí, porque isso é perturbação da tranquilidade no mínimo. Né? Ir a eventos ou em espaços de trabalho, ir a eventos para provocar, para ficar fazendo vídeo, para ficar trazendo falsas narrativas. Isso aí tem que ser punido, isso não pode ser... A nossa política não pode ser contaminada com esse tipo de pessoas, né? Aqui o pessoal fala... Houve um caso com a Maria do Rosário também, ultimamente. Exato. E eu até usei esse argumento da CLT já várias vezes com eles, né? Larga uma CLT no mês, sai correndo. Aí na última vez que me encontrou, até trouxe uma CLT velha, assim, dizendo que tô nem aí, não tá assinada. Vocês não trabalham, porque não é possível que vocês estejam aqui esse horário. E, claro, a Rosário, que é a nossa pré-candidata a prefeita aqui em Porto Alegre, ela é o anti-Bolsonaro da potência máxima. A Rosário, talvez depois do Lula, seja a principal liderança que combateu o bolsonarismo e é, em nível nacional, a figura antagônica a essa lógica. Então, é natural que esses grupos fascistas entrem
fogo nela aqui nesse processo eleitoral, e foi o que o MBL fez, né, naquele sábado, que eu atuei, né, que daí esse vídeo viralizou aí. Só que é engraçado, no vídeo deles, que eles postaram, não tinha essa parte aí. Eles recortaram a parte que eu atuei, né? Significa que isso funciona com essas pessoas. Quando tu só pergunta para eles quem te financia, com que tu trabalha e fica insistindo nisso, não há o que eles recortarem de mídia, né? Se tu não encostar neles e tal. Agora, tem que ter volume corporal, tem que ir para cima, não dá para deixar eles ficarem circulando, fazendo vídeos e takes, porque nós não fazemos isso nos espaços alheios. A democracia, cada um no seu espaço, se respeite, e quando tiver que dialogar, vai dialogar em espaços comuns a isso. Mas nós não podemos recuar e nem aceitar esse tipo de intimidação. Nós não aceitaremos aqui no Rio Grande do Sul esse tipo de prática. Onde eles estiverem, nós estaremos atuando de forma a desmoralizar, né, esses verdadeiros criminosos que tentam deturpar o sentido mais nobre da política. Sim, inclusive o Kim Kataguiri, que é um dos líderes do MBL, chegou a falar que a Alemanha errou ao criminalizar o nazismo dele, agora é deputado federal pela União Brasil, e foi um dos que depois falou de fazer um impeachment contra o presidente Lula, quando o Lula comparou os ataques israelenses aos palestinos como um genocídio, assim, considerado como genocídio. Os discursos muito... Eles são cínicos, hipócritas, covardes, e criminosos na medida em que são financiados para desestabilizar o jogo político, né? Nessa lógica dos jovens modernos, de que tem negro, tem mulher, tem gay, né? E aí que eu falo, isso é um alerta para as pessoas que seguem no campo da esquerda defendendo essa pauta identitária e restrita. Isso é algo que está nos contaminando e nos correndo por dentro, porque hoje o MBL tem pelo menos 2 a 3 lideranças negras que dizem que não existe racismo, que não precisamos de cotas. E aí embola o meio de campo. Porque a gente sempre entrou no jogo do lugar de fala. Se o negro fala, ele falou. Se a mulher fala, ela que sente. Se o LGBT... E ninguém mais pode contradizer. Pois é, eles entenderam isso e estão de forma cínica, utilizando símbolos. Não por acaso, na extrema-direita, a gente tem a Damares, tem... Enfim, eu posso aqui dar N exemplos do empoderamento feminino por si só. Então, quer dizer, se nós não dialogarmos essas pautas de inclusão junto com uma lógica de modificação social pesada, né, que o discurso não seja unificado e nós ficarmos só nessa questão de, sabe, de identidades, o MBL, para mim, é a prova viva de como se corrói, inclusive, o debate sério e, inclusive, destrói a esquerda por dentro, porque no momento em que nós nos centramos simplesmente em pautas identitárias, eles lançam esses personagens, como o Holiday, por exemplo, que é gay, que é periférico, que é negro. E aí ele fala um monte de asneira contra toda a luta do movimento negro, contra toda a luta de inclusão social, e fica tudo como está, porque as pessoas vão dizer, mas se o próprio cara ali que é negro, LGBT, está dizendo que não existe, então não existe. Quem é o branco, né, de esquerda, por exemplo, no meu caso, policial, não sei quem que vai falar. Tu tá entendendo? Então, nós temos que entender essas armadilhas e tentar sanar isso a tempo, porque caso contrário a gente vai ficar completamente sem discurso, porque a extrema-direita fascista já entendeu isso. E eles têm personagens para ampliar esse debate sobre essas causas. Perfeito, Raid.